No episódio passado desta série, retratamos como a igreja cristã herdou a Bíblia hebraica advinda do judaísmo e a adotou como sua escritura sagrada, e na qual foram sendo adicionados os evangelhos. Na verdade, todos os autores do Novo Testamento já citavam em geral o texto do Antigo Testamento em sua versão grega, exceto o livro do Apocalipse. No entanto, a Septuaginta, por ter sido traduzida no contexto da Biblioteca Ptolomaica, também colecionou dentro de si outros livros judaicos que não eram considerados inspirados pelos judeus, como 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e 1º e 2º Macabeus, inclusive adições aos livros de Ester, Daniel e Jeremias. Qualquer que seja o motivo pelos quais os tradutores da Septuaginta agruparam tais livros e sua versão grega no cânon de livros inspirados, independente dos judeus ou cristãos reconhecerem tais livros, estes livros são fonte interessante para mostrar as ideias diferentes que circulavam no meio judaico-cristão desta época. Tais livros retratam ideias diferentes sobre o estado do homem após a morte do que encontramos na Bíblia hebraica e apresenta-nos um quadro interessante sobre o diálogo entre o judaísmo, cristianismo, mistérios egípcios, religião greco-romana e filosofias persas e mesopotâmicas. Venha conosco conhecer a influência do mundo helênico e as diferentes reações do cristianismo primitivo que modelaram as crenças a partir do 2º século. Bem-vindos à série do 2º século depois de Cristo, uma narrativa histórica do canal Observatório 7 sobre o desenvolvimento das civilizações do mundo todo, com ênfase na história do cristianismo e apresentando de forma multidisciplinar, promovendo o diálogo entre a história, teologia, antropologia, arqueologia, ciência e arte. Curta, compartilhe, se inscreva e conheça nas playlists do canal outras séries sobre outras épocas da história humana. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, usando imagens meramente ilustrativas e apresenta a bibliografia abaixo do título, numerado conforme a ordem cronológica desta série. O Dr. Norman Geisler, em sua obra Enciclopédia Apologética, relembra que os apócrifos judaicos nunca foram considerados como parte do conjunto inspirado, porque os mais famosos autores judeus da época dos cristãos, como Filo e Joséfo, não citaram estes livros em igualdade aos inspirados, muito menos os grandes rabinos deste período. De fato, o mais importante é que nem mesmo Jesus e nem os apóstolos citaram tais livros, enquanto citaram todos os outros livros hebraicos como escritura. Ainda assim, a presença dos apócrifos no conjunto da Septuaginta levou muitos cristãos a considerarem estes livros como escritura, e eles se perpetuaram na tradição tanto da Igreja Romana quanto da Igreja Oriental. Neste sentido, sua influência, sejam tais livros ou não inspirados, é indiscutível, o que pode ser comprovado pelo fato de que suas histórias foram retratadas nas pinturas das catacumbas e vários pais da igreja também citaram estes livros, embora não concordassem todos com sua inspiração. A literatura religiosa que uma sociedade usa pode não representar o que eles realmente
consideram como inspirado por Deus, mas demonstra muito do gosto e crença popular desta sociedade. Os apócrifos, por exemplo, apresentam uma doutrina sobre a alma completamente diferente da Bíblia hebraica e daquilo que Jesus ensinou, mas muito parecido com o conceito popular. Para o teólogo protestante Hans Walter Wolff, em sua obra Antropologia do Antigo Testamento, Nefesh, a palavra hebraica para alma, tem traduções das mais diversas possibilidades, como por exemplo as palavras goela, garganta, pescoço, anelo, vida e pessoa. Todas estas formas possíveis de tradução, que também traduzimos por alma, estão relacionadas ao retratar o ser humano enquanto necessitado e inequivocamente relacionadas ao fato de que o ser humano, para ser uma alma vivente, como usado em Gênesis 2, 1 a 13, precisa ter um corpo unido a um espírito. A Nefesh, ou a alma dos antigos hebreus, era uma descrição da realidade abstrata da vida humana e suas necessidades como um conjunto de corpo e espírito. Esta palavra aparece na tradução latina como ânima, no inglês como soul e no grego do Novo Testamento como psique. Não há nada no uso bíblico deste termo que sugira um ser fantasmagórico vivendo independente do corpo após a morte. A outra expressão que vemos na Bíblia para a realidade do que é um ser humano é a palavra espírito. Em hebraico, ruah, traduzido em nossas Bíblias como sopro, vento, respiração, usado inclusive para descrever o temperamento e força de vontade de alguém. Na maior parte é usado para as forças da natureza, mas também é Deus, também é usado para os animais e inclusive para descrever os deuses falsos. No Novo Testamento, o termo é usado como um termo grego pneuma, e mais uma vez o uso cristão desta palavra não apoia a interpretação do pneuma como um tipo de substância fantasmagórica que vive após a morte, independente do corpo de alguém. Pelo contrário, o espírito volta a Deus, que o deu, conforme dito em Eclesiastes 12, verso 7. Mas a pergunta que surge é: estes espíritos estariam conscientes ao lado de Deus ou pagando seus pecados em algum lugar? Para os judeus, até hoje, este é um assunto motivo de muitas dúvidas, e o Antigo Testamento parece ter poucos detalhes, embora a morte comparada ao sono está amplamente retratada no Antigo Testamento, inclusive o conceito de ressurreição, que é o despertar do corpo lá no túmulo. O profeta Daniel diz que no tempo do fim, por ocasião da ressurreição, os mortos despertarão de seu sono no pó da terra, uns para a vida, outros para a vergonha. A questão é: se vão despertar para ter uma recompensa, como podem estar na recompensa após a sua morte? Por exemplo, no paraíso ou no inferno, se tal recompensa ocorrerá apenas quando eles despertarem e forem julgados no tempo do fim? Inequivocamente, Daniel 12, 1 a 3 defende que os mortos estão dormindo até o juízo final. E isso se opõe diretamente a eles estarem no céu ou estarem no inferno, antes do final dos tempos, pois não faria nenhum sentido eles estarem no céu, voltarem para ressuscitar e então herdarem o céu onde já supostamente estariam. Mas isso não significa que os próprios judeus não eram constantemente influenciados pelo espiritismo dos povos vizinhos. Vamos citar alguns exemplos. Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, era o rei de Israel e, mesmo conhecendo a lei de Moisés, descrita em Deuteronômio 18, 10 a 11, que proibia consultar os mortos, foi a uma médium
para pedir a invocação do falecido profeta Samuel, o que significa que Saul, neste tempo um rei impiedoso e que estava afastado de Deus, acreditava em práticas mediúnicas proibidas pelo seu próprio Deus. Tanto que Saul, abandonado por Deus neste momento e sem dúvida enganado por demônios, já que a Bíblia sempre defendeu em textos como Daniel 18:14, Atos 16, verso 16 a 18 e 1 Coríntios 10, verso 20, que espíritos mediúnicos eram possessões demoníacas se passando por espíritos dos mortos. Por outro lado, no mesmo período de Saul, Davi tinha opinião bem diferente que a de Saul sobre o estado dos mortos, e vemos em seus salmos que ele acreditava que os mortos estão dormindo, como podemos ver no Salmo 13, verso 3, onde ele diz claramente que a morte é um sono, ou no Salmo 115, verso 17 a 18, onde ele diz que os mortos descem ao silêncio e não louvam a Deus. O verso tanto diz que os mortos descem, portanto descem à cova, quanto está negando que eles sobem para o céu, ou que lá estejam louvando a Deus. A ideia do Salmo 115 também está no Salmo 6, verso 5, que também afirma que os mortos descem ao Sheol, ou traduzindo como sepultura, que é o mundo dos mortos, e não podem louvar a Deus neste lugar. O Sheol é o termo hebraico traduzido por Hades para o grego do Novo Testamento, e que lamentavelmente às vezes é traduzido para o português como inferno, embora a palavra que Jesus usou para inferno seja outra, e a palavra Hades seja melhor traduzida por sepultura ou morada dos mortos. O piedoso rei Ezequias, em sua oração registrada em Isaías 38, partilhava a mesma crença do rei Davi de que apenas os vivos podem estar louvando a Deus, mas os mortos na sepultura não podem louvá-lo. Obviamente porque estão inconscientes, como também professou o filho de Davi, o rei Salomão, que sob inspiração divina disse no livro de Eclesiastes que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, muito menos têm parte alguma no que se faz debaixo do sol, porque obviamente eles estão inconscientes. Eclesiastes 9, verso 5. Mas o fato da Bíblia ensinar isso não significa que todos os judeus sempre acreditaram desta forma. E como isso pode ser possível? Como eles poderiam ignorar tais textos de sua própria escritura e acreditar em algo diferente que os seus próprios profetas ensinaram? Bem, na verdade, a própria Bíblia hebraica nos conta que os judeus fizeram isso muitas vezes sobre muitos outros mandamentos, até bem mais claros do que este ensinamento. Lembre-se, por exemplo, que diversas vezes os judeus cometeram o pecado da idolatria, mesmo tendo mandamentos muito claros e inequívocos contra a idolatria. Com a crença na vida após a morte foi o mesmo, pois a influência estrangeira politeísta, assim como a idolatria, foi muito forte e constante na cultura do mundo antigo, especialmente quando os judeus voltaram do exílio, trouxeram consigo uma enorme bagagem de crenças persas e mesopotâmicas mescladas ao judaísmo rabínico. E temos um vídeo sobre a influência do zoroastrismo no judaísmo que podemos, por exemplo, perceber no conteúdo da parábola do rico e Lázaro, da qual já tratamos aqui no canal, e expressa a mentalidade popular das pessoas da época de Jesus, onde Jesus não estava ensinando o que acontece depois da morte, mas obtendo lições espirituais sobre a moralidade e o comportamento dos pobres, dos ricos, daqueles que confiam em si mesmos e daqueles que confiam na graça de Cristo. No período seguinte, dominado pelos gregos, os judeus foram grandemente impactados pelo helenismo,
um movimento cultural quase irresistível que sintetizou a filosofia grega com todas as religiões de mistério dos mais diferentes lugares, como Egito, Pérsia e Índia. A cultura grega influenciou tantos povos e religiões ao mesmo tempo que a unidade política romana promoveu a perfeita conexão entre as religiões de mistério do Mediterrâneo com a mística oriental. E até hoje, a crença na reencarnação advogada por Platão, pelo hinduísmo e pelo Buda podem ser encontradas tanto entre judeus cabalistas quanto entre alguns cristãos, embora muito combatida geralmente por estes. A ideia de espíritos ou alma desencarnadas era uma crença tão popular no mundo antigo que podemos encontrá-la até mesmo na voz dos apóstolos, pois apesar da Bíblia hebraica em nenhum lugar ensinar a existência de fantasmas, quando os apóstolos viram o vulto de Jesus caminhando sobre as águas no mar da Galileia, não o reconheceram e, assustados, gritaram na sua ignorância que aquilo era um fantasma. Tempos mais tarde, quando notificado sobre a condição terminal de Lázaro, em João 11, verso 11, Jesus disse claramente que Lázaro tinha morrido e usou o termo que já vimos que era usado no Antigo Testamento, dizendo que Lázaro havia adormecido, descrevendo assim a morte dele. Mais uma vez, os discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer. E Jesus provou através do milagre com Lázaro que os mortos ressuscitam no mesmo corpo, não reencarnam em outras vidas e não estão no céu como fantasmas num estado intermediário. Se Lázaro estivesse no céu, por que Jesus o traria de volta para um mundo de tanta dor? Se Lázaro estivesse com Deus, não seria melhor para ele mesmo ser deixado por lá? E por que Lázaro, que voltou dos mortos, não relatou absolutamente nada sobre onde esteve durante a morte? Porque Lázaro, como disse Jesus, enquanto morto, esteve dormindo o sono inconsciente da morte. A crença na vida após a morte ainda é tão cultural, mas advinda do paganismo, que as pessoas continuam lendo a Bíblia a partir das lentes desta crença que nem imaginam é totalmente pagã. Mas o próprio Jesus foi educando sua igreja apostólica com provas e não com argumentos. O Espírito Santo que inspirou os profetas foi paciente com as limitações culturais que eles haviam adquirido e com a falta de conhecimento bíblico deles. Quando Cristo apareceu ressurreto aos 11, eles ficaram surpresos, embora o profeta Daniel e o próprio Jesus tenha profetizado a ressurreição do corpo e graças à sua bagagem cultural espírita, nem assim os apóstolos mostraram se lembrar das profecias sobre a ressurreição do corpo ou do ensino de Jesus e desconfiaram que aquele que estavam vendo fosse um espírito desencarnado, ao que Jesus provou que era verdadeiro corpo ressurreto ao comer com eles e pedir que o tocassem. Finalmente, quando a era apostólica engrenou, não havia mais dúvidas. E Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que os mortos dormem e que eles não estão no céu, pois de modo algum os que fossem arrebatados precederiam os que dormem ao reencontrar Jesus, e que seriam ressurretos por ocasião da volta de Jesus. 1 Coríntios 15, Paulo mais uma vez descreveu a morte como um sono e falou da ressurreição como razão da fé e esperança cristã. Não a imortalidade da alma, mas a ressurreição do corpo e a vida eterna de um corpo transformado. Obviamente existem textos como a parábola do rico e Lázaro, a promessa de Cristo ao ladrão na cruz, ou as famosas almas dos mártires debaixo do altar descritas em Apocalipse 6, que são textos bíblicos citados como evidência para uma vida após a morte descrita na Bíblia. O problema destes textos é que existem explicações possíveis para eles que os harmonizam
com o ensino que nós vimos até aqui de que a morte é como um sono sem sonhos. E, no entanto, se eles forem estes textos tomados como literais, eles contrariam todo o resto da Escritura que vimos até aqui. A maioria destes textos já foram explicados em algum momento nos vídeos anteriores aqui deste canal. E o objetivo deste vídeo é entender como o mundo do segundo século negou esta interpretação do sono durante a morte e abraçou a imortalidade incondicional da alma. Mas é certo que se você tem curiosidade para respostas desses textos aparentemente contraditórios, na bibliografia desse vídeo e nas bibliografias que temos sugerido aqui no canal, você vai encontrar muito material para pesquisar. Finalmente, podemos observar os frutos de cada corrente de ensino. Enquanto a crença na morte como um estado inconsciente, tal como o sono sem sonhos, conduz seus crentes a almejar o despertar que vai ocorrer na ressurreição, os resultados de uma crença na vida após a morte, desde muito cedo, levaram os crentes a venerar os mártires e mortos que eles haviam perdido, pois afinal, se oramos uns pelos outros, não faria sentido também orar aos mortos que supostamente estão no céu, mais perto de Deus, e para que eles intercedam por nós? Este foi o fundamento da doutrina romana sobre a veneração de santos. Lentamente, por uma suposta lógica, o lugar de Cristo foi tomado pela veneração aos méritos dos mártires mortos que supostamente já estariam no céu. Foi assim que surgiu o culto dos santos depois das imagens deles. E baseado na veneração destes, suas obras foram tão estimadas que conduziram o cristianismo à crença na salvação através de méritos próprios ou emprestados de outros seres humanos que sabemos que também nasceram como pecadores. A graça foi então substituída por obras e tudo começou com a doutrina da imortalidade da alma. Nada disso está na Bíblia e tudo isso contraria a própria Bíblia, mas foi o resultado lógico do engano sobre se crer numa vida após a morte, de onde veio a veneração de Maria, que já encontraremos referida no final do segundo século. Os livros apócrifos escritos no período persa e grego nos mostram como a cultura judaica foi mudando daquilo que vemos nos escritos de Davi, Salomão e Ezequiel. O apócrifo de Tobias ensina em 6, 5 a 9, a afugentar demônios com entranhas de peixes queimadas em brasa. Em 12, verso 8 a 9, Tobias também ensina que dar esmolas livra da morte e apaga pecados. Segundo Macabeus, capítulo 12, verso 43 a 46 e Baruque 3 a 4, ensinam a orar pelos mortos, inclusive para estes serem livres de seus pecados. Sabedoria, capítulo 3, verso 1 a 4, ensina que a alma dos mortos está no céu e lá chegou por sofrer e assim alcançar a imortalidade. E aqui, novamente, vemos imortalidade e justificação por méritos próprios, o que abriu caminho mais tarde, durante a Idade Média, para a doutrina das penitências, enquanto o livro de Sabedoria, capítulo 8, verso 19 a 20, sugere a pré-existência da alma, o que é um conceito muito comum do platonismo, mas completamente contrário à doutrina bíblica da criação, onde somente o único Deus é eterno. Nestes poucos exemplos, podemos ver o quanto a cultura judaica do Segundo Templo estava imersa no helenismo, e isso passou aos primeiros cristãos que conheciam estes livros como cultura ou como religiosidade. O credo apostólico, por exemplo, não entrou em pormenores sobre o destino dos mortos, mas o credo apenas afirmou que Jesus foi morto, desceu ao Hades, que às vezes é traduzido por mansão dos mortos, e ressuscitou. No final, o credo dos apóstolos não determina onde estão os mortos, mas apenas afirma: creio na ressurreição do corpo.
Esta pequena declaração de crença já negava que o corpo era mau e negava a doutrina pagã da reencarnação, pois se o corpo tem que ressuscitar, o morto não pode estar em outros corpos, migrando para novos corpos, pois ele tem que ressuscitar no mesmo corpo transformado, deixando a tumba vazia, tal como o corpo de Cristo deixou a sua tumba vazia. A ideia da reencarnação anula a doutrina da ressurreição, que é a base do cristianismo, pois em qual de seus corpos passados ou identidades corpóreas alguém deveria ressuscitar? A reencarnação é o ensino totalmente oposto e concorrente ao ensino cristão da ressurreição. Embora, como se sabe, de forma incompreensível, alguns cristãos a acolheram, inclusive grandes teólogos. Outro detalhe revelado pelo Credo dos Apóstolos, que evoluiu das primeiras confissões de fé do segundo século, é que Jesus foi o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o que inclui a alma ou o espírito, e, portanto, a alma nem sempre existiu, pois o único que é eterno é o próprio Deus. E os primeiros cristãos negaram que a alma é uma centelha divina, como pensava, por exemplo, os filósofos pagãos, pois sabiam que isso conduzia ao politeísmo ou panteísmo dos pagãos. Neste sentido, Justo Gonzalez, historiador, argumenta que, por mais que a noção possa surpreender os cristãos hoje, isso implica dizer que a alma não é imortal. A alma depende de Deus não apenas em sua origem, mas também em sua existência. História das Crenças e Doutrinas Cristãs, página 111. Embora Gonzalez, segundo sua crença pessoal, argumente logo depois que a alma continua a existir após a morte, não por natureza própria, Gonzalez não é capaz de citar versos bíblicos para isso, pois a Bíblia defende exatamente o contrário, ao dizer que a alma que pecar morrerá, como está escrito em Ezequiel 18, verso 20, e também em Mateus 10, verso 28 a 30, onde Jesus ensinou a não temer os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, e devem temer a Deus, que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno, deixando claro a doutrina do aniquilacionismo, ou seja, no juízo final, os ímpios serão totalmente destruídos, para nunca mais existirem depois de pagar um tempo conforme suas obras, porque Jesus, ao condenar, pode matar, inclusive, a alma, pode destruir a alma. Mas por que o cristianismo, em sua maioria, crê tão diferente do sono durante a morte até o juízo final? O que ocorre é que a crença na imortalidade da alma venceu entre a maioria das igrejas, não porque era bíblica, mas venceu porque era cultural. E esta crença cultural foi o caminho do diálogo entre a igreja e o mundo helênico. A New Catholic Encyclopedia, volume 13, página 464, no artigo Soul, Human Immortality of, define que a doutrina de que a alma é imortal e continuará a existir após a morte do homem é a pedra angular da filosofia e teologia cristã. E quando os pais da igreja foram pregar aos gregos, apelaram para os escritos de poetas e filósofos do pensamento grego para apoiar esta crença, sendo que posteriormente foram preferindo o uso de Platão e Aristóteles. Em vez da Bíblia, a enciclopédia segue admitindo que é mais exatamente nos filósofos que os pais da igreja encontraram apoio para a mensagem do cristianismo. Tanto Pitágoras como Empédocles, citados por Justino o Mártir em Apologias, capítulo 1, verso 18, parágrafo 5, ensinam aos cristãos que a sobrevivência e a transmigração da alma ocorre, pois é feita de partículas celestes de éter. Todavia, a doutrina é menos filosófica do que religiosa e pode ter sido emprestada do orfismo,
O pensamento de Sócrates, que não deixou escritos, é provavelmente o que está expresso na Apologia de Platão, de que algum elemento divino nele o fez acreditar que a morte não é um mal. Espera ele que seja um bem, embora não tenha prova disso. No século que se seguiu, o cristianismo conheceu seus primeiros filósofos, que dialogaram com os filósofos pagãos, entre eles grandes defensores da fé como Justino Mártir, Ireneu, Tertuliano e Orígenes, pensadores que construiriam todo o pensamento a respeito da imortalidade da alma. O paganismo estava presente de forma muito sutil, através do ensino daqueles que, com toda a sinceridade de sua fé, estavam tentando defender a igreja contra o que eles mesmos consideravam a ameaça do paganismo. Deve-se dizer, no entanto, que eles mesmos reconheciam este perigo e muitas vezes criticaram a proximidade da teologia cristã bíblica com a filosofia pagã. Sem perceber, alguns deles compraram de Platão aquilo que recusaram a receber dos adoradores de Zeus. Não devemos condenar os pais da igreja como hereges por isso, pois eles eram frutos de sua cultura dentro da qual até os judeus estavam imersos, e mesmo os apóstolos, como vimos há pouco, demonstraram dificuldade para entender e aprenderam aos poucos. Até hoje, inclusive bons teólogos, que eu respeito muito, continuam vendo fenômenos e, como os apóstolos no barco, continuam gritando em suas teologias: vejam, é um fantasma. Eu não acho que tais teólogos que discordam de mim são do demônio, embora eu creio que estão profundamente enganados por sua cultura. E oro a Deus que me dê a paciência que Jesus teve ao tratar mansamente e pacientemente com os seus discípulos. A todos que sentem saudades de seus entes queridos e desejam um contato com eles, eu digo: tenham paciência, pois, como disse Jesus, nossos amigos adormeceram, mas Jesus virá para despertá-los.